orar para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Santos Filhos de Deus, nós sentimos aqui a tua presença, o teu conforto, o teu consolo, a tua exortação. E agradecemos, Senhor, de estar aqui conosco. Nesse momento, Senhor, abre os nossos ouvidos, dá-nos um coração atento, dá-nos um coração voltado para ti, Senhor. E que a palavra de Deus fale por meio do céu, ao nosso coração, ao nosso ser, ao nosso espírito. Como fala, Senhor, como age, Senhor, a tua chama nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir as Escrituras no profeta Ageu. Quem não conhece a localização do profeta, é fácil, é o terceiro livro do Antigo Testamento de trás para frente. Ageu, Zacarias, Malaquias, tá? Profeta Ageu. Achou? Só de maldade eu posso dizer que é logo depois de Sofonias. Né? Profeta Ageu 2, os primeiros 9 versos do capítulo 2 do profeta Ageu. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que tendo edificado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, nós não podemos compreender muito bem essa passagem se nós não entendermos um pouco a história de Israel. Então eu preciso elucidar um pouquinho a história de Israel para a gente entender melhor esse ponto, esse momento. Você sabe que o auge da história de Israel no Antigo Testamento, auge eu digo material, e talvez espiritual também, mas vamos dizer material, está ligado ao reinado de Davi e ao reinado de Salomão, seu filho. É o tempo de grande prosperidade. E é nesse período que o Senhor encomenda a construção do templo. Salomão é que faz, não é Davi. Davi queria muito fazer o templo, mas quem fez o Salomão foi seu filho Salomão.
Nos versos 2, 3 e 3, 9, que nós acabamos de ler, aqui em Ageu, há uma referência ao Templo de Salomão, que é chamado neste texto de primeira casa. É uma metáfora do templo. Primeira casa, primeiro templo. Por que ele está dizendo primeira casa? Porque está entrando em cena uma segunda casa, um segundo templo. Então esse é o tema, esse é o assunto. O templo construído por Salomão era um templo suntuoso, esplendoroso. Você já deve ter visto 327 pregações sobre o templo de Salomão. Sim ou não? Umas 200, talvez. Os relatos bíblicos nos contam de poderosas manifestações de Deus nesse templo. Quando eu fui a Israel e pus a mão lá nos resquícios lá do templo, né, eu me lembrei daquela oração maravilhosa de Salomão: Senhor, quando alguém orar neste lugar, por favor, escuta a oração. Nossa, eu me emocionei. Mas talvez você não saiba que em 587 a.C., aquele maravilhoso templo foi pilhado por Nabucodonosor, o líder babilônico, saqueado e parcialmente destruído. Quem quiser, vamos ler. 2 Reis 25, 8 e 9. O capítulo 25 conta boa parte da destruição, mas só para ler uma partinha, 2 Reis 25, 8 e 9. Quem pode ler? Para economizar um pouquinho minha voz. Esse texto de 2 Reis 25 conta o saque do templo pelos babilônicos. 2 Reis 25, 8 e 9. Isso. O Nabucodonosor, sim. Rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Isso. E queimou a casa do Senhor. Queimou a casa do Senhor. E a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Isso. Há mais detalhes aí no capítulo 25 sobre a destruição. Estamos só lendo esse trechinho. Nós sabemos que nesse período tem a ver com a ascensão dos macedônicos, né, de Alexandre. Então eles foram dominando aquela região, e aí tem os babilônicos, depois tem os persas. A história, os historiadores podem contar melhor do que eu. E sabemos que o povo de Israel foi levado cativo. Uma história dura, difícil. Levado cativo para a Babilônia. E lá ficaram cerca de 50 anos. Ao fim dos quais, não podemos ver todos os detalhes, mas eles retornaram do seu exílio e paulatinamente reconstruíram o país e construíram um novo templo. É esse o assunto. O segundo templo, ou a segunda casa, como está dito aqui em Ageu. Esdras e Neemias são livros que contam dessa reconstrução e falam desses dois grandes líderes que reconstruíram os muros, a cidade e o templo. Nesse período, pós-exílio babilônico, surgiram alguns profetas: Ageu, Zacarias, Malaquias. Portanto, Ageu é um profeta que surge depois que o povo retorna do exílio babilônico, nesse período de reconstrução da Palestina. Sobre o templo de Salomão, a Bíblia é muito rica em detalhes.
Se você fizer uma pesquisa bíblica, você vai ter uma ideia bem clara de como era essa edificação. Sobre o segundo templo, no entanto, construído depois do exílio babilônico, nós sabemos muito pouco. Não há muitos detalhes na Bíblia sobre ele. Uns poucos detalhes. Um detalhe muito curioso é que quando o povo foi para o exílio babilônico, vários líderes religiosos conseguiram agarrar alguns objetos do templo. E eles levaram para a Babilônia. E guardaram lá. Eu acho essa uma metáfora bonita. E quando eles retornaram para a Palestina, eles trouxeram esses objetos que foram utilizados no segundo templo. É bonita essa metáfora. É uma metáfora da memória. Nós não podemos esquecer algumas coisas. Aquilo que se foi na nossa história. A história da nossa redenção. A intervenção de Deus. Esses objetos unem o primeiro e o segundo templo. Serve de fé também. Porque era uma promessa que eles iam ficar 70 anos e iam voltar. Eles creram nisso. Esses objetos sagrados, então, que foram utilizados no primeiro templo, serão utilizados no segundo templo. No livro de Esdras, conta-se de como foi limpo o terreno para se construir os alicerces do segundo templo. Pouca informação, mas alguma informação há. Fala-se também em Esdras sobre o altar e sobre as dimensões do segundo templo. Apesar de pouca informação, não há dúvida de que o segundo templo era bem menor do que o primeiro. Era bem menos imponente. E por isso, uns poucos homens e mulheres, uns poucos sacerdotes que tinham conhecido o primeiro templo, quando eles viram o segundo templo pronto, o que eles fizeram, diz o texto? Eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar e dizer: olha, o primeiro templo era muito melhor do que esse. Era mais rico, era mais imponente, era mais glorioso. Esdras 3:12. Quem pode ler esse verso? Esdras 3:12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos que viram a primeira casa, choraram em voz alta, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de... Era um misto de tristeza e alegria, mas a tristeza tinha a ver com o fato de que era um templo bem menor, menos imponente. Voltando ao texto de Ageu, eu queria chamar a sua atenção para o verso número 3 que nós lemos. Alguém pode ler outra vez o verso 3, Ageu 2:3. Deu para entender a história? É o primeiro templo e o segundo templo. Ageu 3:2. 2:3, desculpe. 2:3. É, 2. Quem de vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa da sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos nossos olhos? Olha, esse templo parece nada diante do templo de Salomão. Nada. Nada. Esse texto fala desse momento em que a liderança de Israel olhava para a situação do povo de Israel, para o país e para o próprio templo, e achava que eles estavam vivendo uma coisa que era muito pouca. É nada, ele diz. Não é nada o que você está vivendo. É um momento pobre, é um momento triste, é um momento sem glória. Israel está vivendo um contratempo, um antepé. Nada comparado com os tempos de Davi e de Salomão. Quem lê os livros de Esdras e Neemias sabe
a dificuldade com que aqueles líderes tiveram que lutar para que o povo construísse o templo. O Fred gosta de Esdras e Neemias, estuda bastante. É uma luta. Nós poderíamos dizer que para reerguer os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém, foi uma luta sobretudo contra o desânimo do povo. Se você quiser uma palavra moderna, contra a depressão. A estima do povo estava mais baixa que a sola do pé. Quase destruída, abatidos. Não foi fácil, gente, ficar décadas na Palestina, longe da Palestina, na Babilônia, exposto a uma cultura muito diferente, a cultos totalmente diferentes do culto de Deus Yahvé. O exílio tinha deixado marcas entre o povo. A própria língua hebraica tinha sido parcialmente substituída pelo aramaico. A gente sabe que no Novo Testamento Jesus Cristo e seus discípulos falam o aramaico. Por que que eles falam aramaico? Porque eles aprenderam o aramaico na Babilônia. Como no exílio agora, quando o povo voltou em 1948 foi um esforço para restaurar o hebraico, né? Mesma coisa. Bem, a profecia de Ageu incide sobre esse povo nessas condições de depressão, de desânimo, de desencantamento. Condições difíceis, de menos glória, de certa pobreza, de falta de perspectiva, de desilusão e até de falta de fé. Você sabe que muitos judeus começaram a adotar nomes helênicos nesse período. Havia uma confusão com a cultura helênica. Antes de examinar o que foi que o profeta Ageu disse, eu queria fazer uma observação, se vocês me permitirem. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Não será o caso que nós estejamos vivendo uma situação em nosso país, talvez no mundo ocidental, que guarda uma semelhança com o que acontecia naquele momento histórico de Israel? Não vivemos nós também, em nosso país, com impacto nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, um momento difícil, de desilusão, de sofrimento, de certa pobreza, de falta de perspectiva, de incerteza, de medo e de falta de fé? Se isso for verdade, a mensagem de Ageu se torna ainda mais relevante para nós. Vocês sabem o que foi que o profeta Ageu disse? Eu conto. Ele disse que a glória desse segundo templo seria maior do que a glória do templo de Salomão. Se você crê nisso, eu queria te pedir para você ler Ageu 2:9. Fred. Eu sugiro que a gente leia coletivamente. Então lê você primeiro, Vera, e depois nós vamos ler de novo todos juntos. Então vai. Ageu 2:9. Isso. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, seguindo a orientação da profetisa Vera, nós vamos ler todos juntos aqui. Comanda, Vera, a leitura. De pé. Pausadamente. A glória dessa última casa será maior
família, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Do ponto de vista histórico, de fato, o segundo templo foi utilizado por judeus por um longo período, um período maior do que o período do primeiro templo, e bem maior do chamado templo restaurado por Herodes. Porque Herodes restaura esse segundo templo, não sei se vocês sabem, e no tempo do Novo Testamento, o que nós temos é o templo restaurado de Herodes, o mesmo templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Mas a questão não é tanto de quanto tempo esse templo foi utilizado e vingou em Israel. A questão muito mais importante é o símbolo que esse templo representa. Ele é um símbolo de um outro tipo de glória, um outro tipo de salvação e um outro tipo de Messias. Nós estamos falando de uma glória baseada em um templo menor, mais modesto, mais discreto. A mensagem de Ageu nos atinge cheio nesse momento da história do Brasil. Alguém precisará de um grande templo, como o de Salomão, para crer, para se entusiasmar e para lutar. Nada disso, diz o profeta. Israel não precisa ser o país mais importante do mundo. Nem o Brasil. Não precisa do ouro do templo de Salomão. Não precisa o reconhecimento das nações. Entre uma mensagem triunfalista que coloca as vidas, as igrejas e a nação em uma altura enorme, e a derrocada de desânimo, falta de esperança e até de desespero, existe um caminho baseado em um templo menor, uma glória mais modesta. Esse é o caminho, diz o profeta Ageu. Há indicações aqui e acolá que o que é possível a uma vida e uma nação em um determinado momento histórico depende do que essa pessoa e o que essa nação pensam acerca de si mesmo. Naquele momento da história de Israel, a expectativa se tornou tão baixa, que não havia mais possibilidade de nada. Quando uma pessoa acha que não tem mais futuro, ela se entrega ao desespero. Eles achavam que tudo estava perdido. Eles se lembravam do momento de esplendor com Davi, do primeiro templo. E agora? Nada, diz o profeta, verso 3. Se me permitem a comparação, eu acho que o Brasil vive um momento parecido. Depois de uma certa embriaguez, pensando que seríamos uma nação maravilhosa, poderosa, sexta economia do mundo, vivemos uma desilusão. Israel e o Brasil em desilusão. O profeta levanta a sua voz. E ele diz: temos para onde ir. Há glória para frente, há um caminho. O Senhor não nos deixou, o Messias está vindo. A mensagem de Ageu é parecida com a mensagem de Esdras e Neemias. Ambos os líderes procuraram levantar o ânimo do povo, levantar as expectativas e a esperança. É com esperança, uma das bases do cristianismo: fé, amor e esperança. É com a esperança forte que se constrói muros, templos e história.
O modelo de Esdras, de Neemias e de Ageu é um modelo construído na base da esperança e que se opõe a uma visão triunfalista da história. É uma mensagem que não cai nem para o triunfalismo, nem para a desesperança. A minha impressão é que triunfalismo e desesperança são momentos diversos de uma mesma estrada errada. Ageu está anunciando, podemos assim dizer, uma igreja com esperança. Esperança baseada em um templo menor. Esperança baseada em um Messias que vem montado em um jumento, que anuncia o reino de Deus de um modo singelo e contundente. Lá vem o Messias, já já. Lá vem o Cristo, nascido em uma manjedoura. Lá vem o rei de Israel, que não se aloja em um grande templo, mas em uma manjedoura. A glória é maior, diz o profeta, porque é uma glória misturada com a pequenez, com a discrição e com a humildade. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Messias da simplicidade, do perdão, do amor, da fé e da esperança. Se vocês me permitirem, queria voltar ao texto de Ageu, porque ainda eles têm umas outras sugestões importantes. Se você lê o texto com cuidado, queria reler o verso 4. Quem pode ler o 4? Ageu 2:4, por favor. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, que eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Alguém pode ler na revista atualizada, por favor? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A convocação para ser forte, Judite, aparece 3 vezes aí. Aqui a versão da Ana está dizendo coragem, é a mesma coisa, mas aqui ele está dizendo forte. Essa mensagem de força, de coragem e de trabalho está aqui como está em muitos outros lugares da Bíblia. Muitos. É para ser forte, diz o profeta. E trabalhar, diz o profeta. Vocês sabem, eu fui levado ao acampamento da Palavra da Vida quando tinha 6 anos. O Viriato está me contando que foi na celebração de 40 anos, 60 anos da Palavra da Vida, esses dias. Eu tinha 6 aninhos. Foi na distância, né? Eu não sei, era aquele negócio lá, nem sei direito. Eu sei que eu conhecia a Romilda, o Haroldo e o homem de cara feia. Sabe? O homem de cara feia era uma brincadeira que eles faziam com as crianças para assustar as crianças. De repente você estava assistindo a palestra, aparecia o homem de cara feia assim, e as crianças, né? Legal. Tenho medo até hoje do homem de cara feia. Mas o que eu me lembro é que uma daquelas missionárias americanas me fez decorar o meu primeiro verso bíblico. E eu nunca mais esqueci. Eu decorei: ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. A mensagem de Ageu é a mesma mensagem do livro de Josué, a mesma mensagem de Esdras, a mesma mensagem de Neemias. Ser forte, trabalhai, porque o Senhor é contigo. O Senhor dos exércitos é contigo. Tem gente menos bíblica que acha que porque Deus está conosco não precisamos trabalhar. Não é isso que o texto diz. Pelo contrário, o Senhor poderoso está conosco, por isso precisamos trabalhar, perseverar com esperança.
O Senhor é que nos encoraja e estimula a luta. O verso 5 diz: não tenha medo. Alguém me disse, não sei se é verdade, deve ser mentira, mas diz que há um não temas na Bíblia para cada um dos 365 dias da Bíblia. Pode ser um exagero, mas eu acredito que tem muitos lugares na Bíblia que diz: não tenha medo. E ele diz por que aqui não é para ter medo no verso 5. Por que aqui é para não ter medo? Porque o Espírito do Senhor está com você. O Espírito do Senhor está entre vós. Essa é a mensagem do profeta. O verso 8 diz: olha, o Brasil que está quebrado, 3 anos da maior recessão da história. O Senhor diz o profeta, ele levantou na congregação, várias vezes, a palavra do Senhor. Ele diz: o recurso é meu, diz o Senhor, não é do FED. O dinheiro é meu, diz o Senhor. E os versos 6 e 7 dizem que o Senhor Todo-Poderoso vai abalar a terra. E é curioso, ele vai abalar a terra, mas ele não dispensa a nossa fé, não dispensa a nossa coragem, não dispensa o nosso trabalho com esperança. Há várias formas de interpretar os dados escatológicos da Bíblia, ou seja, os dados que se referem à intervenção do Senhor na história, a vinda do Messias, o seu retorno, a parousia, como dizem os teólogos. Eu tenho a minha posição, você certamente tem a sua, ou está tentando formar uma posição. Mas o que esse texto de Ageu está dizendo é que Deus vai intervir na história. E ele sustenta que essa intervenção de Deus na história deve nos livrar de certas posturas infantis. Por exemplo, a alienação, o escapismo, o espírito de quanto pior, melhor. Às vezes você escuta umas besteiras desse tipo. E a história da igreja viu algumas coisas aí erradas, Se afastar, fugir. Não. A expectativa da intervenção de Deus não pode nos encontrar desesperançados ou desesperados. A atitude correta é uma fé e uma esperança que nos põe fortes e corajosos, prontos a lutar. E foi assim que Israel reconstruiu seu templo, seu país e a sua história. No Novo Testamento, há vários textos que transmitem essa mensagem. Não vou abrir outros textos nessa manhã, já basta o texto de Ageu. Mas eu queria lembrar uma mensagem da passagem de Lucas 5. Nessa passagem, os discípulos trabalharam a noite toda pescando e não conseguiram nenhum peixe. Nos últimos 3 anos, a maior parte de nós trabalhou muito e conseguiu pouco peixe. Brasil. O PIB do Brasil encolheu 11% nesses últimos 3 anos. O PIB per capita encolheu ainda mais. A maior recessão da história do país. Não tem peixe na rede. Mas Jesus, encorajando os seus discípulos, disse: lance a sua rede no mar. É mais ou menos a mesma mensagem do profeta Ageu. E eu queria terminar com as palavras do apóstolo Pedro. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, por 3 anos eu estou trabalhando no Brasil, nós não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes outra vez. E eu termino com uma oração. Senhor,
tendo lutado sem muito sucesso nesse momento histórico, em muitos planos, como Israel voltando da Babilônia, como Pedro, pescador cansado, por causa da sua palavra, antecipada pela boca do profeta Ageu: Senhor, nós lançaremos as nossas redes ao mar outra vez. Amém. Até aqui. O Senhor nos abençoe. Amém. Por favor, eu não gosto de fazer coisas, mas essa reverberação me tocou e eu queria